momento em que tudo era incerto. Para nós foi muito acolhedor ter uma médica batendo de frente, confrontando, esclarecendo. Isso também é um social, é pegar o seu tempo. Eu digo que é sempre investir o tempo como forma de dízimo, porém de uma forma não pouco aplaudida, e ver isto como dízimo, doando este tempo. Eu gostaria muito de ter seu posicionamento dentro da saúde, com o social e o mundo. Como é que você, senhora doutora, vê o social dentro da sua área para o futuro? Como é que, é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Como é que você vê o social dentro da sua área para com o futuro, diante da situação atual que a população brasileira ela tem estado? Bom dia a todos. Como esse é um evento que está quebrando o protocolo, Bispo Átila, Leandro Jesus, Diego Castro, Gerson, Vitor Hugo como nosso presidente, João Romo, eu queria cumprimentar todos os homens e mulheres, e num casal que está presente aqui, que eu queria que ficasse de pé, Fabrício e Valéria. Esse casal, gente, está aí um casal de Eunápolis, que está em todos os eventos que tem mobilização. Então eu queria cumprimentar todos, parabéns por vocês serem inspiradores, vocês são aguerridos, vocês participam, vocês abraçam. Então eu tenho orgulho de ser amiga de vocês e vizinha. Nossa cidade está grudada. Pessoal, nessa sua pergunta, eu agradeço e parabenizo Vitor Hugo, porque eu nunca acompanhei, eu peço perdão, e estou me sentindo uma ignorante política de não ter acompanhado o Arpia nesse 1 ano de vida. Eu sabia algumas coisas, vi algumas, mas eu não entendia o Arpia. E aí, Leandro, parabéns por esse título de presidente de honra, porque eu escutava alguns rumores, mas eu não entendia o Arpia. E este é um instituto necessário, porque eu estou entendendo neste evento que a partir do Arpia se estabelecendo nos 417 municípios da Bahia e Brasil afora, a gente vai conseguir materializar o que a gente tanto fala. E essa é a dificuldade do como. Todo mundo aqui sabe que tem que, mas não sabe como fazer. E eu queria dizer aqui uma palavra-chave que para mim nesse evento fica, que chama-se emancipação. O título que foi colocado pela Nayara, conversei com Nayara, conversei com Mayra, pessoas que eu fui desde o momento do convite de estar aqui participando junto, sabendo que Dida já era a presidente estadual, e assim, como ajudar? E a fala desse Brasil que tinha, do Brasil que queremos, e que tem o nome Emancipação Cidadã, Josi. Esse nome Emancipação, eu queria que vocês fizessem um raciocínio comigo. A palavra emancipação, ela é muito forte. A gente emancipa a criança, quando ele vai ficar um adulto, ele entra na sua idade de emancipação civil, e aí nós vamos ter esse acompanhamento dos nossos jovens que estão nas escolas, como estão sendo formados, que foi muito bem falado aqui, e aí esses jovens estão crescendo com que estrutura, com que formação, e eles estão se tornando chefes de família, e muitos não conseguem família, eles vão tendo dificuldade de sobreviver, e nós temos situações, Sonaire, da dificuldade do social, e tem essa guerra, e aí quem ajuda e quem não ajuda, qual governo que ajuda ou não aqueles que estão em extrema pobreza, aqueles que estão em situação de pobreza, e as pessoas vão buscando a sua emancipação no trabalho, na formação, e elas vão se tornando pessoas capacitadas, e no momento elas ficam só no seu mundo, elas vivem a sua realidade. Então eu posso dizer que até 2020, eu era uma médica que cuidava do meu povo, mas eu era uma pessoa sem nenhuma emancipação intelectual para eu poder opinar na política. E foi a indignação da pandemia que me fez mover. Eu fui muito atacada no período da campanha, quando os jornais de esquerda me perguntavam por que não tinha, Bispo Átila, nenhuma manifestação minha em redes ou entrevistas, colocando posicionamentos políticos. Eu falei, porque eu nunca parei para dizer nada sobre isso. Mas a indignação, Fernando, do que eu estava vivendo, porque eu estava cuidando de vidas e sendo massacrada, e ao invés de eu ser, pelo menos, ganhar um obrigado, não, eu estava sendo processada. O CRM me processou, o Ministério Público me processou, porque eu cuidei de gente, porque eu defendi convicções que eu tinha, porque eu vivi muito de perto da doença. Então
aquele ataque à minha pessoa, à minha família, me fez reagir e falar, eu entro nessa guerra. E aí eu me alcei à política, mesmo sem saber de nada, mesmo não conhecendo esse território, atendendo um pedido do presidente Bolsonaro e chancelado pelo João Roma, quando me pergunta se eu comporia com ele uma chapa para o Senado. Sem nenhuma musculatura política. E hoje eu entendo claramente, ainda bem que eu não ganhei. Deus sabe de todas as coisas, Lorena. Deus sabe de todas as coisas. Eu não gostaria de ser senadora com a falta de musculatura política, Gerson, que eu tenho, para estar defendendo uma cadeira do Senado da Bahia. Então hoje eu tenho essa leitura, Josi, mas eu não tinha atrás. E eu fui no afã de atender o presidente da República, que me pergunta, vá para o Senado. Enfim, quando a gente está voltando à palavra emancipação, quando eu vou falar de emancipação das pessoas da nossa sociedade, nós temos a lei, essa lei da liberdade econômica que foi sancionada em 2019. E aí eu fui ler no Instituto Mises comentários sobre essa lei que vai mudar no cenário nacional e que seria fabuloso para que o Estado fosse menor e pela liberdade econômica eu conseguisse atuar em mais empregos, em mais pessoas saindo daquela posição de pobreza, porque elas vão ter oportunidade e mais pessoas vão investir e gerar emprego e renda, menos Estado limitado na sua função. E aí eu fui entender isso um pouco mais, mas num comentário do Instituto Mises, 3 anos depois dessa lei sancionada pelo governo Bolsonaro, eu tinha apenas 5% das cidades brasileiras, Vitor. 475 municípios adotaram essa lei. E eu pergunto para vocês, qual foi a região que menos adotou a lei da liberdade econômica? Todo o Nordeste. Porque não interessa a esses estados dar liberdade econômica e fazer com que as empresas, eu tenha mais empresas, eu tenha mais renda e eu tire as pessoas do poder do Estado, e essas pessoas nunca vão ser emancipadas porque elas vão ficar com as migalhas do Estado. E vem as políticas econômicas dando a elas aquela migalha que as chancela da dependência estatal. Então, como nós, como cidadãos, vamos mudar essa história? Como que nós que estamos aqui, e eu reforço a fala de João Roma quando diz, por que esse auditório não está cheio? Por que não tem pessoas interessadas em participar ativamente de eventos de formação como essa? Por isso que eu parabenizo especificamente esse casal, que eu tanto admiro, que é a Fabrício e Valéria, que se movimentam e não deixam nenhum para trás, nem dos que se deslocaram com mais distância de estarem aqui, mas que estão presentes. Mas as nossas presenças, elas são muito semelhantes aos eventos. Vocês concordam? Que são sempre as mesmas pessoas participando e parece que tem um certo véu de falar, eu vejo, mas eu não ajo. E aí a palavra de Deus nos fala que nós precisamos agir, nós precisamos agir. Então, o deslocar, o movimentar, o participar, o entender, o aprofundar, o estudar, nos faz intelectualmente emancipados, e isso, na indignação dessa descoberta, faz a gente entrar na política. Então, participar do jogo político é um sinal de emancipação intelectual. E eu vejo que as pessoas que participam, essas pessoas já não sofrem pelo que se vive no meio político. Porque nós lidamos com pessoas, né, Dida? Nós lidamos com a vaidade. Nós lidamos com pessoas que disputam o espaço de concorrência, quem é melhor que o outro. A gente poderia ser mais bem resolvido e todo mundo está fazendo em bloco e não em disputa. Mas isso acontece, somos seres humanos. Quando a gente fica mais emocionalmente elaborado, com a cristandade mais definida em vocês, em cada um, a cristandade faz a gente ser mais humilde. E aí a gente agrega mais valor, porque eu aperfeiçoo o braço para o meu irmão que está do meu lado. Meu marido escreveu 12 obras para Cristo. Geraldo é doutor em teologia. Ele é um que me fez estar aqui, Vitor Hugo, que em algum momento eu achava que eu não ia acrescentar. Eu falei, não, eu não vou acrescentar tanto ao Arpia, porque eu entendia, quando eu fui tentar entender o Arpia, eu falei, não, o conteúdo do Arpia é muito profundo, eu acho que o meu conteúdo não é tão profundo para o Arpia. E aí Geraldo falou, você está se subestimando, vá, você tem que ir. E eu estou aqui porque Geraldo me incentivou a estar. E Geraldo escreveu um livro que chama O que é a Verdade. E ele passeia de Gênesis a Apocalipse, bispo, para falar assim, que verdade é essa que liberta? Que Jesus é esse que realmente te transforma? Porque quando a gente é bem resolvido, a gente consegue agregar o outro, às vezes, numa palavra.
Então eu queria falar agora para você que está aqui escutando, para quem vai estar refletindo sobre o nosso lugar como cidadão. Então eu posso estar sem entrar numa questão político-partidária, mas eu estando participando como cidadão que opera a diferença. Olha o que você acabou de apresentar para nós em termos de atividade, de ações enquanto uma vereadora. São pessoas que fazem a diferença. Uma ação, uma fala de um ministro é capaz de me impactar na bolsa. São pessoas que mudam. E no nosso serviço médico, quando eu falo do SUS, quando eu falo de um sistema único de saúde que é lindo no papel, mas depende de gente que executa. E tem que executar com prontidão, tem que executar com uma lógica de pegar o dinheiro público e fazer ele corretamente aplicado, a gente consegue fazer milagres. Mas eu preciso de formação. Quantos secretários de saúde só tem nível médio? Não desmerecendo, mas eu tenho secretarias de saúde no nosso estado que as pessoas elas têm um nível médio de formação, elas não têm noção de financiamento, não têm noção de políticas públicas, não têm noção da gestão, e aquelas cadeiras todas, do ponto de vista executivo, estão ocupadas por pessoas que estão pagando dívidas eleitorais. Então o nosso sistema não caminha. Então, formação de pessoas que estão ali cumprindo o papel para fazer uma gestão do serviço público e ter serviços que vão impactar a vida das pessoas. Quando eu penso numa emancipação, eu estou falando de emancipar o cidadão que está aqui, porque eu entendo quando vocês se movimentam nessa manhã de sábado para estar aqui, vocês estão interessados em participar. E aqueles que poderiam estar e não se moveram, eles poderiam estar aqui, e aí vem vários sentimentos que abordam essas pessoas. Mas nós precisamos, nesse momento, se eu colocar de cima para baixo, naqueles que vão ocupar as cadeiras de poder no legislativo, essas pessoas precisam ser bem informadas. Apóstolo Bernardo, o senhor, que eu estou acreditando, e o senhor como um nome forte para Laura de Freitas, o senhor tem história, o senhor tem trajetória de beneficiar socialmente, ajudar as pessoas, para colocar a Laura de Freitas no lugar em que a Câmara de Vereadores vai ser bem representada, como eu tenho aqui, uma verdadeira e legítima patriota, cidadã, mulher, que tem projetos aplicados, assim como a gente tem na Bahia. A gente vai ver a mesa dos deputados que estão fazendo pelo nosso estado. Então, se eu tenho essa emancipação dos que já estão na cadeira, nós temos que nos organizarmos para estar colocando nas cadeiras pessoas com capacidade, competência, coragem e formação que vai mudar cenários, senão vai ser mais um. Quando eu desço para o executivo, eu preciso de pessoas que vão executar e vão cuidar com políticas. E como muda, olha o que mudou do governo anterior para esse governo, olha o que o presidente Bolsonaro fez, enquanto social, o que ele fez para o país. Eu conversei com o Ronaldo Bento, que sucedeu João Roma, ele me fez um resumo, que eu gostaria aqui de ler para vocês, mas ele é tão extenso, porque foi um programa social maravilhoso. Quando a gente vai para os números de quantas pessoas foram abençoadas, de quantas pessoas tiveram benefícios sociais de um dinheiro público que o executivo determina que vai colocar na prática aquela boa obra que vai aperfeiçoar a vida, inclusive de bolsas atletas. As bolsas atletas que patrocinam tantos atletas que foram para campeonatos representando o Brasil, a Bahia, que se não tivessem essas bolsas não poderiam, inclusive, sair das drogas do meio da rua. Tantos bens sociais executados por uma decisão de executivo, porque ele está na cadeira e ele decide. E isso vale para o governo estadual, isso vale para o governo municipal, quando eu tenho os prefeitos, que quando eu tenho nomes que são dedicados e voltados para essa pauta, vão fazer a diferença ali naquela cidade. E aí eu vou chegar nos cidadãos que somos nós, pessoas da sociedade, que estamos aqui preocupados em desenvolver, sim, Lorena, nessa fala, o espírito público. O espírito público, na indignação, na motivação, vai fazer com que nós possamos mudar aonde a gente está. E eu não preciso mudar um grande cenário, eu posso sim preocupar com a minha casa, eu posso preocupar com a educação do filho da minha secretária, eu posso preocupar no benefício que estão no entorno, do meu entorno, onde o meu braço segura, onde o meu braço estende, que eu vou conseguir chegar no meu bairro, que eu vou influenciar a minha comunidade, que eu chego na cidade e que eu posso, através do Instituto Arpia, Vitor, e aí eu deixo uma sugestão, não sei se vocês já fazem isso, quero me aprofundar, conhecer, participar mais ativamente, porque eu confesso que eu fico muito mais confortável em participar de instituições apartidárias do que propriamente partidárias, que tem tantas diferenças.
Eu me sinto mais útil em instituições como essa do que propriamente numa instituição partidária, porque tem muitas dificuldades, talvez porque eu não tenho musculatura política para entender essas diferenças que já existem, que tem gente que vive aqui há 20 anos, 30 anos, a política eu acabei de chegar. Então eu me senti extremamente, eu falei com a Nayara e com a Maíra, que eu falei assim, eu já posso me considerar uma arpiana? Aí elas podem sim, Raíssa. Eu falei, então eu me considero uma arpiana a partir de hoje, tá bom? E para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar aqui para o Instituto Arpia a possibilidade, inclusive, de ajudar as cidades a fazerem associações. Porque é uma forma do grupo se reunir, é uma forma das pessoas estarem ali fazendo um trabalho que elas não sabem como. E às vezes a gente tem a dificuldade de chegar nas pessoas, de chegar na execução dessas políticas. E às vezes o Arpia vai conseguir falar assim, olha, nós fazemos associação assim, uma ONG é formada assado, para essa pauta a gente pode falar de A, de B ou de C, como uma forma da gente pegar vocês, enquanto sociedade, já se movimentando para agir nesse processo de emancipação intelectual que nós faremos daqui para frente. Eu creio. Muito obrigado por esse espaço. Parabéns, Instituto Arpia. Parabéns, muito obrigada. Finalizando a fala